prof, o Valentim, 180 minutos, deu seu nozinho ali no Renato, hein? Já tem um nozinho para chamar de seu, não tem não? Tem sim. Bem ao estilo que poderia, né? Alguém pode dizer, mas o Atlético se defendeu nesse segundo jogo, o Atlético ficou menos com a bola, o Atlético no segundo tempo só deu a estocada, mas fez tudo aquilo que o Flamengo tentou e não conseguiu. Pois é. E é curiosa essa relação do tempo com o futebol, né? Porque há 24 horas o trabalho de Alberto Valentim era contestado. Sim. Era contestado, na minha opinião, de maneira injusta, porque misturava esses números de dois times completamente diferentes. O Atlético completo é outro time, não é um time maravilhoso, imbatível, e ainda não é um Atlético Mineiro, e nem mesmo um Flamengo, do ponto de vista da competência individual. Mas coletivamente é um time muito forte, que desde o início desse confronto tinha a chance de fazer o que fez. São 180 minutos do Atlético melhor que o Flamengo dentro de sua estratégia. O Flamengo a gente fala depois, mas aquilo que falta ao Flamengo hoje é o que o Atlético tem bastante: organização. Organização e alguns jogadores também muito importantes. Não tem superestrelas, mas teve uma noite muito boa do Nicão. Sim. E quem viu o jogo sabe que o segundo gol do Atlético podia ter saído até antes se o Nicão soltasse uma bola melhor. Perfeito. São coisas que não aparecem nos melhores momentos, né? Porque não resultam naquilo em que a gente chama de melhores momentos. Mas o Nicão muito importante, tem jogadores importantes como esse Terans, que ontem até participou pouco, mas participou bem. O goleiro Santos, quando chamado. A gente pode dizer que ontem foi um tempo do Nicão e um tempo do Santos, né? Para resumir, exatamente, assim, né? Foi exatamente isso. E tem mais o que citar aí, Abner Vinícius, lateral muito importante, inclusive nos times mistos do Atlético. O Abner sempre presente. Para o meu gosto, acho que o Kaiser destoa um pouco lá na frente, mas mesmo ele ontem foi importante. Então é um time que você tem elogios a fazer coletivos e também individuais. Olha o Zé Ivaldo, ele começa essa jogada do ele que entrou, gol, né, no segundo tempo. Depois ele percebe a oportunidade e chama. Dá em mim. E é zagueiro, gente. É zagueiro. Fez uma jogada aí de atacante. Então, isso o Atlético Paranaense já estava com um a menos também, né? Todos os méritos ao Atlético. Eu acho que aquela expressão venceu o melhor cabe bem. O Atlético foi melhor que o Flamengo nesses confrontos. E agora é o único clube que pode usar aquela frase do Renato: somos os únicos vivos em 3 competições. É verdade. Ô Abel, a gente cansou de mostrar aqui as sequências do Flamengo no mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil, sempre com placares agregados elásticos, né? O agregado do Atlético Paranaense para cima do Flamengo, 5-2, hein? É verdade, 2-2 e 3-0 ontem. E eu achei legal você mostrar ali, nos números, né? A performance do Atlético Paranaense nas 3 competições. O Atlético Paranaense tem uma característica que eu acho interessante e que difere o Atlético Paranaense de outros times, que é, por exemplo, não é de hoje, já faz tempo, jogar o estadual com time reserva ou com time sub-23 ou com time da base misturado ali, sem cornetagem de torcida, sem cornetagem de mídia, eles assumem aquilo e pronto. Ou, mesmo no Campeonato Brasileiro, e aí chama mais atenção, quando precisa, tira o time titular. Por exemplo, o Flamengo faz isso, é um estardalhaço. O Palmeiras faz isso, apesar de terem grandes elencos. O próprio Galo, muito se discutia ontem, se deveria pôr, né? O Atlético Paranaense não. Ele vai, olha, nós temos a nossa prioridade, são as Copas. No Brasileiro, quando tiver que poupar, nós vamos poupar. E é óbvio que isso ajuda o time a chegar inteiro nesses jogos decisivos de mata-mata. Além disso, muito mérito na vitória de ontem. Futebol é muito eficiência, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, mas focando no Atlético Paranaense. Ontem teve a estratégia de se defender, fez 1-0 nos pênaltis e depois se fechou. O professor já citou jogadores importantíssimos, o Santos, o Nicão, eu acrescentaria o Léo Cittadini também ali na marcação no meio de campo, porque os 3 zagueiros, apesar do Flamengo ter finalizado muitas vezes, ter criado várias chances, e óbvio que o destaque maior na defesa é para o goleiro Santos, mas também o Thiago Heleno, o Hernandes, o Pedro Henrique, que seguraram ali um rojão que é tentar parar esse ataque avassalador do Flamengo. Às vezes não conseguiram e quem teve que parar foi o Santos, mas eles também fizeram um bom jogo.
Então, dentro da sua estratégia, eu dizia que futebol é eficiência, o Santos fez pelo menos 4, 5 defesas difíceis, no total mais de 10 defesas, Flamengo não sei quantas finalizações, o Atlético Paranaense deve ter tido 4 ou 5 ataques e fez 3 gols. Isso é o futebol, eficiência. Então, merecidíssima vitória e classificação do Atlético Paranaense, que cada vez mais se consolida. Porque a gente sempre falava nos 12 grandes, nos 12 grandes. Tá dentro. Desculpa. Tá dentro, hein? Ou são 13, ou então tira alguém e põe o Atlético Concordo Paranaense, com você. campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana e finalista dos dois de novo. Exatamente. E vem tendo, esse ano não está com uma boa campanha, mas vem fazendo também boas campanhas no Campeonato Brasileiro. Então a gente cansa de falar que é um time organizado, é um time que obviamente tem os seus defeitos, muita gente fala de alguns tipos de comportamento do Petralha, que é o cara que manda lá dentro, Sim. mas é um clube que aposta muito em suas categorias de base, também não me canso de falar, porque fui lá várias vezes, foi o primeiro clube a ter um estádio com cara de estádio europeu, com arena Sim. no Brasil, tem uma torcida espetacular e é difícil jogar lá, e vamos parar de falar de campo sintético, que isso já foi falado lá em 2019, já era falado quando o Atlético Paranaense se classificou e ganhou a Copa do Brasil e a Sul-Americana, jogando bem fora de casa, estou falando lá de 2019, contra o Peñarol lá em Montevidéu, contra o Flamengo no Maracanã, e agora de novo, coincidentemente, na Sul-Americana, contra o Peñarol lá em Montevidéu, contra o Flamengo no Maracanã. Então não é só campo sintético, não. Sim, tem muito Esse mais campo coisa. sintético já está todo mundo acostumado a jogar lá faz tempo. É diferente, mas vamos valorizar o clube, a organização e o futebol que jogou o Atlético Paranaense. Boa, Abel. E outra, hein? É a primeira vez na história que um clube brasileiro vai a 2 decisões de Sul-Americana, né? Já ganhou uma, está chegando numa segunda decisão de Sul-Americana também, essa é a primeira vez. E vamos lembrar aí que é a terceira final de Copa do Brasil. Deixa eu contar que em 2013 fez final contra o Flamengo, inclusive, perdeu a decisão. Mas já é a terceira decisão de Copa do Brasil. Dá para dizer que é um curto espaço de tempo, né? São 3 decisões. Que outro clube a gente pode... Até me ajuda aí, professor. Passa a bola para o prato, você vai pensando aí. Que outro clube brasileiro, num curto espaço de tempo assim, chegou em 3 decisões de Copa do Brasil? A Cruzeiro. Né? Cruzeiro ganhou 2, perdeu uma para o Atlético Mineiro, não é isso? Isso. E o Grêmio mais para trás você vai ter. E o Palmeiras. O Grêmio ganhava uma, perdia a outra, voltava. E o Palmeiras, é isso, E né? o Palmeiras. É isso. Mas a gente está falando de Palmeiras, de Cruzeiro e de Grêmio. São os maiores restrito, vencedores, né? O Grêmio, o Cruzeiro. O pessoal dos 12 aí. O pessoal dos 12. O Atlético não, pra mim, não era considerado dos 12, né? Eu acho que tem que estar dentro. Aliás, ô Prates, vamos para 13 ou tira alguém dos 12? Vamos para 13, né, William? O Atlético de Copas tem sido um Atlético muito especial, né? A gente tem falado aqui que o Atlético de Copas é o Atlético do Brasileiro geralmente é um outro, mais apagado, que muitas vezes até abre mão de parte da competição para se concentrar em tentar ganhar as Copas. E as Copas têm mostrado um Atlético Paranaense que tem alguns símbolos, de novo, de chegar a uma final de Copa do Brasil e daqui a pouco jogar, até antes da Copa do Brasil, uma final de Sul-Americana. O Santos é um símbolo, o Thiago Heleno é um símbolo e o Nicão, que tem contrato até dezembro só, é talvez o grande representante desse Atlético campeão, desse Atlético vencedor, desse Atlético de chegada, né? O Nicão ontem faz 2 gols no Maracanã, que abrem o caminho para a classificação, mais uma marcante do Atlético Paranaense contra o Flamengo. E me parece até o que os companheiros falavam aí, que a estratégia do Valentim foi melhor feita, ou melhor cumprida, na verdade, no primeiro tempo do que no segundo. Me parece que a estratégia não era defender-se e errar, ou rapidamente devolver a bola para o Flamengo. Era um jogo mais direto. O primeiro tempo o Atlético fez isso muito bem. O segundo tempo nem tanto. No segundo tempo a gente ficou com uma sensação vendo o jogo de que, olha, se o Flamengo diminuir, ele volta para a partida. Se o Flamengo fizer um gol até 30 minutos, 25, vai complicar para o Atlético. Aí o Valentim faz alterações, mesmo com 10, quem entra participa do gol, que é o Zé Ivaldo, o Pedro Rocha e o Zé Ivaldo completa. Mas claro, quem conta a história de sucesso é quem vai à final. E o Atlético Paranaense merecidamente vai de novo a uma final de Copa do Brasil e chega muito embalado, né? Pela forma que eliminou o Flamengo, com 5-2 na soma dos placares, com 3-0 dentro do Maracanã. Atuação muito boa do Hernandes, que foi uma novidade do Valentim. O Hernandes é um zagueiro que não tinha tido muito tempo no Atlético, né? Geralmente quando atuava com 3 zagueiros. O outro zagueiro era o Zé Ivaldo. E ontem o Hernandes fez um jogo muito bom, muito seguro. E de novo o Atlético vai a uma final de Copa do Brasil.
é muita coisa, não é pouca coisa não, viu, William? O William, eu queria acrescentar a tudo isso que a gente falou, né, esses títulos, essas finais, porque nesse século é bom lembrar que o Atlético Paranaense foi campeão brasileiro, Sim. 2001, né? Naquela final com o São Caetano. O Atlético Paranaense foi finalista da Libertadores da América, O São Paulo, 2005, contra o São Paulo. Alguém pode, de repente, argumentar, mas não. Quantos times desses 12 ganharam um brasileiro nesse século, chegaram à final de Libertadores? E eu acho que é louvável também, porque falamos no Unicão. O Unicão é um dos remanescentes daquele time de 2019, né? O Unicão, o Thiago Heleno, tal, são poucos, né? E é louvável você ver o time se reconstruir, um clube que perdeu o Renan Lodge, que perdeu o Rafael Veiga, que perdeu o Pablo, que perdeu o Bruno Guimarães, né? Quanta gente boa que tinha naquele time, comandado pelo Thiago Nunes, que saíram jogadores importantíssimos de seleção brasileira, como o Bruno Guimarães, como o Renan Lodge, como o Rafael Veiga brilhando, né? O próprio Rony. Sim. E se reconstrói e está aí de novo, nas cabeças. É legal demais. É bom a gente ver, e alguns clubes que são grandes também, terem como exemplo trabalhos como esse do Atlético Paranaense, do Fortaleza, do Red Bull Bragantino, que sirvam de exemplo, né? Vem de longe, né, Abel? Vem de longe. Em 1999, eu já fui à Arena da Baixada, que estava começando a ser construída, ciceroneado pelo engenheiro Volpato, que era quem Essa eu não sabia, hein, professor? cuidava, o engenheiro Volpato. Inclusive era meio estádio só, porque tinha uma questão com um colégio que era contíguo ao estádio, então o Atlético não podia ampliar o estádio para o lado do colégio. Era no tempo que tinha um muro do colégio, assim foi inaugurada a arena, e o engenheiro Volpato me abriu as contas na época, ideias, imagina, a gente estava em 1999 falando de camarotes e de setores de comércio, onde ficaria só pizza, só lanchonete em geral, só fast food. Então já tinha ideias muito avançadas para a época. Isso é fruto de um trabalho que vem lá do Atlético de Paulo Rink e Oséias, no fim dos anos 90. É um outro Atlético que, inclusive, superou o rival Coritiba. Porque o Coritiba era o candidato a essa história de clube dos 13 aí. O Coritiba era o campeão brasileiro de 85. Sim. O Coritiba jogou Libertadores antes do Atlético. O Coritiba era considerado time nacional, inclusive escolhido para a Copa União em 87. Então, no âmbito caseiro, o Atlético conseguiu superar o rival Coritiba e hoje vai se firmando na prática. Porque essa história de clube dos 13, 14, senão você tem que botar o Bahia também, se for na questão histórica, ele já está nos 13. Né? Agora, na prática, o Atlético hoje está no clube do quê? Dos 6. Dos 6. Seria o quê? Flamengo, Palmeiras? Hoje, no momento, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Atlético. O Grêmio, o momento não é bom. Sim, mas... Né? O Cruzeiro, infelizmente, saiu, agora há pouco tempo estava ali. E aí você tem o Atlético, acho que um top 5 do futebol brasileiro nos últimos tempos. Em termos de conquistas internacionais, inclusive, que é o que conta muito hoje em dia, sim, ele está ali. E pode conquistar no mais campo uma. é isso. No campo é isso que a gente vê. Aliás, e no Twitter é isso que a gente vê. Olha só essa foi boa, hein? Hoje a grama sintética fez diferença de novo. Aí, o perfil oficial do Atlético Paranaense, dando aquela cutucada. Sobrou um montão para o Renato Gaúcho ontem, inclusive essa.